Ei, olha para cá. Fala galera, aqui é o professor Ezequiel Santos de Geografia. Vamos aqui com mais uma dica máxima e a dica de hoje é sobre migrações. Fica ligado e acompanha com a gente. É importante saber que as migrações são o deslocamento populacional horizontal, né? Deslocamento de indivíduos no tempo e no espaço, e esse deslocamento ocorre de maneira horizontal. Se ocorrer no tempo, é no tempo determinado, indeterminado ou definitivo. Se ocorrer no espaço, é no espaço interno ou no espaço externo, tá? E as migrações elas podem ser forçadas, quando o indivíduo é obrigado a sair do local de origem, ou espontânea, quando ele vai de maneira com livre e espontânea vontade, claro. E essas migrações elas são provocadas por uma série de fatores, entre eles causas econômicas, causas políticas, causas religiosas, causas étnicas, sociais, inclusive guerras, tá? Bem, e aí dentro dessa perspectiva nós temos os tipos de migrações. E quais são os tipos de migrações? Vamos começar aqui pelo êxodo rural. Que o êxodo rural é o deslocamento definitivo de populações de áreas rurais para áreas urbanas. É importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de deslocamento definitivo, quer dizer que o cara vai e dificilmente ele volta. Ou ele demora longo período para voltar. Porque se a gente falasse, por exemplo, de deslocamento temporário da área rural para a área urbana, seria já um outro tipo de migração que a gente vai ver mais na frente. Então, o êxodo rural é o deslocamento definitivo das populações de áreas rurais para a área urbana e vai ter como consequência o processo de falta de condição de vida, falta de estrutura no campo em comparação à cidade. Associado a essa falta de estrutura, nós vamos ter ali uma concentração de terra muito grande na zona rural, principalmente em países em desenvolvimento, ou até mesmo a gente pode citar aí como o Brasil como exemplo, né? A gente tem aqui uma alta concentração de terra devido ao próprio processo de formação territorial. Associado a essa concentração de terra, ali por meados da década de 50, 60 e 70, a gente tem os efeitos da Revolução Verde, que posteriormente vão se intensificar com o processo de mecanização e modernização agropecuária concentrado na mão dos grandes proprietários. A gente tem ali a ausência de postos de trabalho, o desaparecimento de muitas áreas de pequenas propriedades. Isso vai fazer com que muitos indivíduos abandonem suas terras ou sejam forçados a deixar o campo e vai morar na cidade. E aí vai morar na cidade por quê? Porque, de certa forma, apesar da dificuldade que a gente sabe que as cidades têm, ela exerce um certo poder de atração, seja na possibilidade da oferta de trabalho, seja na possibilidade da conquista de uma moradia. E esse êxodo rural, ele vai ser o principal fator, né, que vai gerar o processo de urbanização em termos percentuais, onde vai morar mais gente na cidade do que no campo, no caso do Brasil, a partir da década de 70. Tá? Então a gente vai ter como consequência do êxodo rural o quê? Esvaziamento populacional das áreas rurais, macrocefalia urbana e hipertrofia do setor terciário. O que seria aí a macrocefalia urbana? Seria os problemas associados à urbanização, como déficit habitacional, dificuldade de locomoção com transporte público com transporte público de qualidade ruim, tá? Dificuldade com saneamento básico, ausência de saneamento básico. A hipertrofia do setor terciário seria o inchaço de pessoas trabalhando na informalidade. Outro tipo de migração que a gente pode destacar é a migração diária ou pendular, aquela realizada todos os dias por milhões de trabalhadores e estudantes, que vai evidenciar os problemas que nossas cidades apresentam referente à macrocefalia. Tá? Ela vai ter como consequências congestionamento, a imobilidade urbana, e essa migração ela vai evidenciar também as cidades de dormitório em relação à metrópole. Né? Bem, outro tipo de migração é a migração sazonal ou transumância. Essa migração ocorre a partir dos ciclos reprodutivos ou principalmente da estação do ano. Sazonal ou transumância é aquela migração lá que o Luiz Gonzaga, na música dele, diz assim: hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo para voltar para o meu sertão. Ele está esperando a chuva cair para voltar. E ele estava longe muitas léguas, ou seja, ele estava longe de casa. Ou seja, ele estava longe de casa. Então ele vai esperar chover para poder retornar. Essa saída do campo é um retorno, é uma saída temporária. Então, quando o cara sai do campo em direção à cidade, ou ele migra temporariamente a partir de ciclos econômicos ou até de estação do ano, essa migração é transumância ou sazonal. E o outro tipo de migração é a fuga de cérebros.
Principalmente os jovens que obtêm boas qualificações profissionais vão em busca, né, de melhores condições de trabalho, de vida nos países desenvolvidos. As pessoas que se formam e obtêm boas notas ou até se destacam na sua formação recebem propostas de trabalho ou até mesmo encontram proposta de trabalho fora e vão embora. Tá? Então essa migração é conhecida como fuga de cérebro. Valeu, galera, continue com a gente e até a próxima dica máxima de geografia.